Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é quinta-feira, 3 de outubro. Estamos lendo aqui Apocalipse, capítulo 2, o verso 20. No entanto, tenho contra ti o fato de que toleras Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Porém, com seus ensinos induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Todos os nossos irmãos que já leram Apocalipse já se depararam com essas cartas dirigidas aos pastores, ou anjo, como diz o termo simbólico, destas igrejas. São 7 igrejas ao total, uma delas é Tiatira. E a carta, portanto, enviada para o anjo da igreja em Tiatira, a declaração que Deus faz, porque o Senhor sempre fala do conhecimento que ele tem de todas as coisas. E aqui, no caso, ele diz, como disse para a maioria das outras igrejas, ele diz: conheço as tuas obras. E aqui tem qualidades. Diz: o teu amor, a tua fé, o teu ministério, a tua perseverança, bem como sei que estás servindo muito mais agora do que no princípio. Então, eles têm uma base excelente de virtudes cristãs e tem uma ascendência positiva no serviço. Está servindo mais agora do que antes. Mas é também características destas cartas o elogio, né? E a censura. E, no entanto, vem a censura. No entanto, tenho contra ti. Aqui no caso, era digamos assim, uma questão pontual, específica, mas extremamente comprometedora, principalmente quando a gente imita o próprio Senhor Jesus aqui, quando a gente imita o Senhor, porque quando o Senhor cita Jezabel, a gente que eu digo, os estudiosos, que a gente lê, eu leio, os irmãos leem. Os estudiosos consideram que não era uma mulher por nome Jezabel, uma pessoa, né? Uma identidade, né? Mas é uma representação de um significado extraído da própria Bíblia. Jezabel, esposa de Acabe, que os irmãos se lembram dos registros lá de reis e de crônicas que governaram por um período o reino do norte em Israel, lá no tempo da divisão do reino, antes do cativeiro, aquele período lá atrás. O que o texto nos informa aqui? Diz que essa, entre aspas, mulher e que se dizia profetiza, ela tem discípulos e ela tem trazido para o rebanho do Senhor uma doutrina que não é o evangelho, é o gnosticismo. E a gente tem certeza disso por causa da licenciosidade descrita aqui, né? E como a gente sabe que licenciosidade era uma das doutrinas do gnosticismo, então fica claro que é isso mesmo. Quando diz: induz os meus servos à imoralidade sexual e comerem alimentos sacrificados aos ídolos. O que é isso, senão é o costume gnóstico de que para conhecer, ou melhor dizendo, dominar o mal, precisava entrar em contato com o mal. Para vencer, tudo entre aspas, não sou eu que digo isso, o gnosticismo apregoava isso. Então, entre aspas, para vencer Satanás, temos que conhecê-lo. A gente tem que se embolotar com ele e vivenciar de alguma forma o mal que está nele, o mal que ele pratica, para depois ascender a partir desta experiência para ser alguém que sai dominando o mal e dominando Satanás, né? Bom, o Evangelho, Jesus Cristo nunca ensinou isso.
E a gente crê que nós, os crentes, não aprendemos nada olhando para o escuro. Não aprendemos nada olhando para as trevas, para o reino das trevas. E principalmente para Satanás. Satanás é um exemplo negativo da soberba que não pode estar no nosso coração. Satanás tem uma síndrome do seu autoenvenenamento, da sua má conduta, né? É o orgulho, entre outras e outras coisas. E que não deve estar no nosso coração, né? Quando estas coisas, portanto, feição, né, de Satanás, vêm para as pessoas, seres humanos, alguém já disse que a pessoa fica serpenteada, né, é uma expressão possível, e outra também da teologia é demonizado, né, que não é o mesmo que endemoniado. Demonizado é não ter nenhum transe, né, não cair no chão, não me estribuchar, não ter nenhuma manifestação daquelas esquisitas, possessão, né, mas ter uma mente que está alinhada com as trevas. Estar demonizado é estar falando, agindo a partir de uma pauta que não é evangelho, né? Estar demonizado é levar adiante conceitos, frases prontas, axiomas, coisas que não é do Espírito Santo, mas que a gente vai, por não ler e por não vigiar, às vezes replicamos coisas que não é coisa do Evangelho, né? E então a pessoa fica demonizada. Tem muita gente no mundo que serve desta maneira a Satanás de forma consciente, por causa do gnosticismo, porque o esoterismo e outras coisas vão ensinando que o caminho é conhecer realmente a serpente e o que ela ensinou de bom e qual é o aspecto positivo, e aí vão dando outras formas de maneira que Satanás passa a ser professor. E professor, inclusive, de licenciosidades. Porque se não só Satanás é objeto de estudo, mas também o próprio mal, né, que chamamos de pecado, é permissivo o envolvimento, porque só assim, naquela doutrina, eu aniquilo, eu diminuo a pulsão, né, o desejo da minha carne, para que o espírito esteja livre, esteja fortalecido. Então as pessoas se entregam. Está aqui o perfil, né, que Jesus chamou aqui de prostituição, né? E que em relação a esse indivíduo, né, essa pessoa, o Senhor disse: eu dei tempo. Olha a graça do Senhor, né? Eu dei tempo para que ela se arrependesse da sua prostituição. Essa prostituição é a doutrina que ela ensinava, o gnosticismo. Mas ela não quer arrepender-se. Portanto, eis que a farei adoecer. Tem estudioso que pensa que está falando do adoecimento do gnosticismo, do seu declínio. Outros pensam que está falando mesmo desta pessoa que provocou tudo isso em Tiatira. Mas eu acredito que, de qualquer maneira, o texto segue e diz assim: enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela cometem adultério, ou seja, os professores, a docência, né? Aqueles que formaram uma equipe para transmitir coisa errada, né? A não ser que se arrependam das suas más ações. Aí diz: matarei, verso 23, os seguidores dessa mulher, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Então, o que Jesus está falando aqui? Eu vou agir. Eu dei tempo para arrependimento, eu mandei doença, mandei aflição, mas agora eu vou limpar.
vou limpar. E, e qual é o extrato disso? Todo mundo vai saber que eu cuido da minha igreja, que eu limpo a minha igreja, que eu estou sondando mentes e corações, que eu não estou de costas, mas que eu estou com as igrejas. Eu estou olhando para o interior, mente e coração, é disso que está falando. Estou olhando para o interior das pessoas. E eu vou retribuir cada um de acordo com as obras. Aí ele disse, essa higienização que Jesus vai fazer, ele diz, todavia aos demais que estão em Tiatira e não segue a doutrina dessa mulher, e não aprenderam como eles costumam falar, os profundos segredos de Satanás, né? É o que eu estava falando lá. Se aproximar de Satanás, se embolotar com ele para aprender com ele, né? Não colocarei outra carga sobre vós. Tão somente apegai-vos com firmeza ao que tendes, ou seja, o Evangelho, a fé, o amor, aquilo que Jesus falou lá no começo, até que eu venha. E aí Jesus faz promessas para quem vencer. Ah, eu quero chamar atenção para essa expressão, eu tenho contra ti, falou para o anjo da igreja, o líder, eu tenho contra ti que você tolera, né? Outras expressões diz que você sofre, o que você padece. E aí a gente precisa lembrar da história lá de Acabe e Jezabel, que é uma referência importante para a gente entender o que Jesus está dizendo aqui. Acabe, primeiro que ele se meteu num jugo desigual, né? A Jezabel não era de Israel, então já começou errado. E dificilmente, irmãos, dificilmente as coisas feitas conscientemente erradas, dificilmente elas não terão consequências, né? As consequências vêm. E a consequência na vida do Acabe é que ele teve que tolerar, né, dentro de um casamento, e ele as malignidades da Jezabel, a idolatria de Jezabel, a maldade que ela tinha, e a gente sabe disso por causa da história, né? Como ela perseguiu o profeta Elias, como ela roubou lá o Nabote, né? E mandou matar, e roubou as suas posses, como ela espalhou em Israel a idolatria, né? O que a gente chama hoje de baalaísmo, né? Ou seja, ela ensinou a adorar um outro Deus e o Acabe parecia o banana de pijama, ou seja, ele olhava tudo aquilo e ficou naquele lugar de padecer, de sofrer, de tolerar tudo aquilo de errado. Por quais vínculos? Do casamento, ou porque ele era de fato frouxo, ou porque a sua fé não era suficiente, ele não tinha fidelidade suficiente para enfrentar aquelas postulações da sua esposa. Alguma coisa é fraca em Acabe perto da liberdade que Jezabel tinha de fazer o que fez em Israel. E aqui, o que Jesus está falando para o anjo da igreja é a mesma coisa. Como é que você tolerou? Como é que você não tomou uma atitude? Então, qual é o extrato? Que tem coisas, que as coisas que não são evangelho devem trazer para nós um inconformismo, sim, né? O que é o inconformismo? É reação, é a queixa. A gente não deve comungar, amar, né? Se misturar com aquilo que não seja evangelho, mas ao mesmo tempo, quando aquilo que não é evangelho, outras pautas, né, começam a fazer parte, a gente precisa se revoltar contra isso. Osmar, é bater boca com o pastor, não estou falando disso. Eu estou falando de outra coisa.
porque Jesus conhece o interior de cada um, né? Eu estou dizendo para a gente ter uma atitude de não tolerar e o que depender de nós, denunciar o erro, né? Essa mansidão, meus irmãos, é uma coisa. Essa passividade de Acabe é outra. Essa passividade na igreja de Tiatira e desta liderança é outra coisa. Isso é venenoso. Isso prejudica. Qual o prejuízo de tolerar coisa errada? Vai formar docência, vai formar professores de coisa errada. E vai levar muita gente a seguir aquela palavra, aquela doutrina, aquela ideia, aquela postura errada. Então, o que Jesus espera de nós a partir desse ensinamento de Tiatira é que a gente não fique nesse lugar de passividade, né? Ah, mas se eu falar algumas coisas eu vou ser conhecido como chato, como intolerante. Parece que Jesus prefere. Parece que Jesus prefere porque aqui ele cobrou a falta de atitude. Mas de que falta eu estou falando? É de brigar com pessoas? Não, não é isso. Eu estou falando da atitude de não tolerar uma doutrina errada. A gente precisa ter uma postura. Deus te abençoe. E a compreender que tem que ser assim e agir conforme a inconformidade, ou seja, não se conformar, não tolerar, não sofrer, né? Não padecer com coisa errada, mas talvez de alguma forma fazer como Jesus precisou fazer no lugar do líder, enfraquecer a doutrina. Às vezes significa cortar a liberdade de pessoas, às vezes pode ser calar pessoas, trazer a aflição do debate, né? A aflição de lançar dúvidas sobre aquilo que está sendo falado, né? E em último caso, matar. Osmar, agora você ficou louco. Não, matar vozes, matar postulações, matar pressupostos de doutrina errada. Essa é nossa função. A isso chamamos de apologética. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, que a tua graça e misericórdia seja conosco. Nos ajude, ó Pai, estarmos atentos, atentos, porque a sã doutrina tem que perseverar em nossos corações. Dá-nos a tua paz. Oramos no nome de Jesus. Amém.